Glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos, que a paz seja em cada coração. Vocês saem por lá da telinha, boa noite. Que o Espírito Santo de Deus entre agora na sua casa, iluminando o seu coração, libertando e guardando o familiar de cada um de nós, em nome de Jesus. Não esqueça do copo com água, de colocar lá do seu aparelho, no momento da oração você está participando em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Repita comigo essas palavras. Senhor meu Deus e poderoso Pai, é no nome de Jesus que eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, o meu coração, a minha casa, minha família, meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, meu vizinho de frente, que faz tudo, o quarteirão onde eu moro. O Senhor alcança cada lar neste momento com o Teu poder, com a Tua graça, com o milagre da salvação, que possa entrar, Senhor, em cada vida, em cada casa neste momento. Coloca, Senhor Deus, o querer dentro de cada pessoa para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Pai, eu também entrego os vizinhos dessa igreja nas Tuas mãos. Entrega essa rua da igreja nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, toca nesse coração que passa subindo e descendo esta rua, que possa sentir um desejo ardente de entrar e de participar da Tua obra em nome de Jesus. Pai, tira todo e qualquer visão coberta que às vezes as pessoas estão passando e não estão enxergando, Senhor, o endereço da igreja, enxergando essa porta aberta. Em nome de Jesus, o Senhor libera, para que mais e mais pessoas possam chegar até Ti, em nome de Jesus. Pai, nós também queremos agradecer pela vida de cada diácono que passou aqui pela manhã, diaconisa. Te louvo e te agradeço pela vida de cada irmão, Senhor, que passou aqui nesta manhã, pela vida do nosso pastor, por todos. Pai, te louvo e te agradeço pela vida de cada um de nós que aqui já estamos. O diaconato, cada vida, Senhor, que entrou por essas portas, que ainda vão entrar, Senhor, nesta noite. Que o Senhor alcance de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Toque em cada vida, Senhor, em cada coração, de uma maneira tremenda. Que ao entrar nessa porta, Senhor, eles possam sentir algo diferente. Mudança de vida, que o Senhor possa, Pai, querer tocar em cada um de nós, Senhor. Muda, Senhor, nossa vida, nossa mente, nosso querer. Que nós queremos, papai, não o que o Senhor quer, mas o Senhor sabe
o que é bom para cada um de nós. Que o Senhor, Deus, toque agora na nossa vida de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Nunca falte a esperança, o amor, a fé em Ti, Senhor. Que o Senhor renova a fé de cada um de nós a cada amanhecer, em nome de Jesus. Pai amado, abençoa o nosso pastor, com toda a sua casa, dando saúde, proteção, livramento, cuidados do Senhor para a tua vida e para com todos da sua casa. Pai, eu também entrego nas tuas mãos a pastora Daniela, Senhor. Alcança ela agora com seu esposo Gilmar, abençoa, Senhor. Renova o amor dessa família a cada dia, em nome de Jesus. Toma o Raniel nas tuas mãos, toma o Samuel, dá saúde, proteção, livramento. Cuida dessas crianças, Senhor, filhos dos teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, soberano Deus, eu peço pelo município de Oliveira. Sei, Senhor, que ali tem muitas pessoas que servem a Ti, Senhor. Tem missionários, tem pastores, tem missionários. O Senhor, Deus querido, toca nessas vidas de uma maneira poderosa. Não deixe faltar nada dos teus servos, Senhor. Supra todas as suas necessidades. Pai, eu também te peço pela Arábia Saudita. Deus, o Senhor conhece o coração desses homens, desses chefes desse país. Que em nome de Jesus o Senhor toca nesse coração agora, levando fé, Senhor, até esse coração, Pai. Toca nele, Senhor. Tira, ó Deus, todo ateísmo da vida desses homens. Pai querido, nós sabemos, ó Deus, que ali é um país que ainda que pode até às vezes ter alguma igreja evangélica, Senhor, mas é difícil pegar a tua palavra. Que em nome de Jesus a vida também possa ter igreja evangélica quadrangular, e que a bandeira do evangelho quadrangular possa ser bancada neste país, Senhor, em nome de Jesus. Que todos, ó Deus, que residem ali possam aceitar o Senhor, Pai, como único suficiente Salvador. Senhor, em nome de Jesus que nós te pedimos, é em nome de Jesus que nós te agradecemos e te louvamos. Pedimos também pela casa de paz, e já é o segundo ano na casa da irmã Margarida, que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa cada um, Senhor, que vai estar ali, Senhor. O Senhor abençoa, o Senhor cura, liberta, transforma as vidas, e que vidas rendiam teus pés para a honra e glória do nome do Senhor. É que nós pedimos e desde já nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Pai, perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossa ignorância, que o agir e o mover do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. A
eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e encha-nos de novo, e encha-nos de novo, e encha-nos de novo, e encha-me de novo, e encha a tua igreja. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, bate palmas do Senhor, hoje e sempre, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, hoje e sempre. Glória a Deus. Irmão, você está sentado? Coloque-se nos seus pés, vamos receber o nosso pastor, louvando a Deus pela vida dele, mas fala bem forte em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Filhos de Deus, boa noite, paz seja convosco. A você que está aí assistindo este culto, não esteja colocado do lado desse seu aparelho, um copo de água, porque dentro de alguns instantes estaremos consagrando ao Senhor, para que ela se torne o remédio da tua saúde e a unção que você precisa para praticar o que Deus vai te ensinar nessa oportunidade. Como nós estamos, irmãos, na semana do Espírito Santo, como a gente coloca lá no grupo, desde a segunda-feira, eu quero que você tenha um tempo para adorar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Louvor sobe, poder desce, adoração sobe, unção desce. Então você tem que louvar, adorar. O último canto que a irmã cantou foi Espírito, e encha-me de novo. E nós precisamos estar cheios do poder do Espírito, que é por ele que nós produzimos. Com a mensagem que eu coloco lá no grupo, naquela ponta dizendo: Semana do Espírito Santo, busque com unção e poder, para que você possa florescer e frutificar, em nome de Jesus. Então comece a orar a Deus, boca fechada não recebe poder nenhum, mas quando você abre a boca e começa a adorar o Senhor, o Espírito de Deus vem em tua vida para te encher, para quando você falar do amor de Deus para alguém, ele atender, ele se convencer, porque tudo é convencido pela unção de Deus que está em nós, porque em nós mesmos não há nada, mas no Senhor que nós somos e fazemos. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Vai glorificando ao Senhor nesta oportunidade. Vai dizendo ao nome do Senhor nesta hora. Talvez você não tenha tempo ao longo do mês para poder glorificar o Senhor durante um tempo, você dizer aleluia, glória a Deus, só o Senhor é santo, só Ele é Deus, só Ele é Deus, aleluia, santo, 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 santo é o Senhor, a Ele seja a honra, a glória e o domínio para sempre, aleluia, aleluia. A tua igreja, Senhor, nesta quarta-feira te adora. Nós te adoramos, Senhor, porque queremos continuar cheio da tua presença e unção. Nós queremos dons espirituais e mistérios. Glória, 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 glória. Venha fixar a unção que
nós estamos fazendo nessa campanha de 7 unções. Já foi ungido as mãos, foi ungido a mente, foi ungido os olhos. E hoje, Pai, nós não unção os ouvidos, porque o nosso ouvido está ungido ao Senhor. Glória, 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 glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus. Vai glorificando, exaltando, bendizendo aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Vai, nós te adoramos, Senhor. Glória, 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 glória. Aleluia, Senhor, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Aleluia. Bendiz a minha alma, Senhor. Tudo que é em mim te louvo, Pai. Aleluia. Nós precisamos ter a mente de Cristo para pensar, agir e reagir como o Senhor reagiria diante de situações aqui na terra. Porque nós somos os teus representantes. Nós somos o Senhor aqui, por isso que domingo nós tivemos a ceia para ser um do Senhor e o Senhor em nós. Viver o reino de Deus, o reino dos céus, ainda aqui na terra. Glória, 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 glória. Vai buscando, vai adorando. Essa é a forma de você buscar o poder de Deus para a tua vida, é adorando. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Você que vem assistindo, faça o mesmo. Porque o Senhor quer te encher até o pranto. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, Senhor. Ao Senhor seja a adoração, o louvor para todos sempre, porque Tu és Deus, porque Tu és Senhor. Enquanto, ó Pai, nós te adoramos, o Senhor passa curando, libertando, resolvendo problemas e situações daqueles que estão aqui na congregação. Aleluia. Glória. Vamos aplaudir o Senhor, glorificando e exaltando o Senhor. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Amém. Nós vamos agora ler a palavra do Senhor, livro de Jeremias, capítulo 7, a partir do versículo 21. Jeremias, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 21. Glória a Deus. Domingo, domingo não, sexta-feira, né? Sexta-feira tem 1 hora, aí é 1 hora de oração, de 8 às 9. Uma palavra pequena e muita intercessão, busca de poder. Jeremias 7, 21. Onde a palavra diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: juntem os teus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne, vocês mesmos, no dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito. Não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocausto ou sacrifício. Mas
que lhes ordenei foi isso: dei ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andai em todo o caminho que eu lhe ordeno, para que tudo lhe vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e dureza de coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Amém. Poderia sentar, você está de pé? Irmãos, essa campanha é muito importante para nossas vidas e para a igreja, como toda a campanha que a gente realiza. E a gente sabe que a campanha, ela é para a gente ensinar, a igreja aprender e as bênçãos que a gente vai recebendo dentro da campanha. Mas também a campanha, ela tem um propósito muito importante que ela é realizada. Ela é também para que a gente possa ter armas para atrair outras pessoas, para convidar outras pessoas. Às vezes eu fico observando algumas igrejas, eu fico pensando, como que as pessoas daquela igreja convidam alguém para ir lá? Por isso tem igreja que gosta de ficar com anzol no aquário, que é outras igrejas. Porque eles não têm cacife para ir no mar, para ir no rio e pescar o perdido e levar para a presença de Deus. Então, você tem que usar essas armas, você tem que usar essas estratégias que a igreja te oferece, para que você tenha argumento para convidar alguém para vir na igreja. Porque às vezes Deus até leva a pessoa que é você, e a pessoa fica lá contando um monte de baboseira, um monte de problema, e você está difícil mesmo de ver, eu posso ver. Aí você conta até as suas também. Mas não fala com a pessoa. Tem um Deus que pode resolver tudo isso. Vai convidando a igreja. Inclusive, a gente tem que estar até com folheto na bolsa, no bolso, para arrancar e pegar a pessoa. Aqui, ó, olha o folheto aqui. Tem um folheto ali, ó, que ele é de marcar, né? E ele está escrito assim, a mensagem: vida abundante em Jesus. Para quem está nas trevas e luz, quem está sem direção, ele é o caminho, e aí ele vai falando. Entendeu? Tem um folheto ali. Aí você destaca, deixa a mensagem para a pessoa e fica com o que ela notar de dificuldade que ela está passando, endereço, telefone, para entrar em contato com ela. Vai na igreja, que o lado que tem as mensagens, tem os cultos, o horário de culto da nossa igreja, os dias de culto da nossa igreja. Está tudo lá. Está tudo ali, ó. Fica ali, ó, no armário aí. Porque as campanhas, vocês lembram que a gente pegou o óleo, cada um de nós levou três, um ficou com a gente, e 2 a gente deu para alguém. E sempre que eu coloco a chamada dessa campanha, está escrito lá. Não sei se você vê, está escrito lá. Procure a pessoa que você entregou o óleo, a cartela, para ver se ela vai com você. Nós já estamos no quarto com ela, mas ainda tem mais 3 ela, que você pode convidar a pessoa. Ah, pastor, estou convidando, então continua, não para não. Porque quando terminar essa campanha vai ter outra. Até o final do ano. Então, o ano inteiro. Porque a campanha é justamente para a gente ter argumento para convidar as pessoas. Porque nós estamos na semana de missões. E no dia de missões a gente fala qual as estratégias que a nossa igreja usa para ganhar almas. Evangelismo permanente, que é as lutas, que vão nas ruas, que vão na pilares. Missão 70, o Senhor em minha casa.
Inclusive, a partir de agora, lá na casa da Margarida, que está acontecendo, é a segunda semana, a primeira mensagem: hoje houve salvação nesta casa. Para a salvação. Para quem está, a casa que está recebendo a presença do Senhor, na mensagem de Zaqueu. Hoje houve salvação nesta casa. A segunda mensagem dessa semana: o Senhor veio para aliviar a tua alma. Aliviar a tua alma. Mateus 11, 28 a 30. E a última mensagem eu passei para os agentes, que é misturar o carcereiro com Nicodemos. O carcereiro fez o quê? Ele creu e ele foi salvo e a casa dele. E também Nicodemos: quem não nascer da água do Espírito não entra no reino, não faz parte do reino de Deus, ainda aqui na terra. Porque tudo aquilo que a gente faz, irmão, como a gente chega aqui nesse momento, é o que a gente vai fazer lá na eternidade, adorando o Senhor. Adorando o Senhor. Só que o pastor, assim que eu pego o microfone, eu já começo a fazer. Como tem pessoa que às vezes chega um pouco atrasada, você chega atrasado quando eu estou ministrando cura, na semana da cura divina, na semana passada. Essa semana, que é a semana do Espírito Santo. Semana que vem, que é a semana de solução de problemas, que eu coloco lá aquele cara carregando uma pedra nas costas. Só que se você chega aqui e o pastor já pegou o microfone, você pode saber que ele já está ministrando. Tem alguns que chegam atrasados aqui e ainda vai cumprimentando os irmãos da igreja, que ele está em oração, o pastor já está orando. Presta atenção, quando você entra na porta, o que eu estou fazendo? O que o pastor está fazendo? Ou você não está falando na mesa. Porque assim que eu pego o microfone, eu já entro naquilo que eu vou fazer, na ministração. E esse tempo que a gente tem aqui, de adoração, é para você aprender. Porque na eternidade você vai fazer isso. Vai adorar o Senhor, para todo sempre. Porque nós estamos na semana do Espírito Santo. Então, quer dizer, tudo isso, irmãos, é para atrair as pessoas. Casas para ser ungida. A pessoa está falando da vida dele, você não. A minha igreja não unge na casa. Você não quer a minha igreja unge sua casa, não? Está tudo de cabeça para baixo lá? Não, a igreja está ungindo. Me dá seu nome, seu telefone. Nós vamos entrar em contato o dia que vai lá ungir sua casa. Olha, é outra coisa que está fazendo. Mas não passa o ano inteiro. E não parece uma casa de ungir. Parece que o pessoal pega a casa dos irmãos aqui, está tudo bem com eles. Ninguém tem problema. Ninguém passa dificuldade. Ninguém passa dificuldade. Mas ele não vai embora, está voando aqui, ó. Que está dando problema aí na casa de alguém, por causa de droga, de vício. Né? Tem toda a viatura está passando, apitando aí. Mas parece para nós que está tudo bem, está tudo tranquilo. Então, quer dizer, isso é outra estratégia. A gente vai lá, unge a casa, deixa a água quando essa pessoa vem. E além do convite, né? Estão sonhando. Que a gente sempre leva. Sempre você vai receber três. Que um é seu. E 2, você dá para alguém. Dá para aquela pessoa que às vezes você está convidando a comer, ó, está aqui de novo. Vamos lá. Vamos tentar. E quando o Senhor for na tua casa, tenta levar ela na sua casa. Tenta levar ela na sua casa. Porque às vezes ela vem à igreja, ela vai vir através da sua casa. Aí saiu o seu nome, missão 70. Não fica preocupado. Meu Deus, não. Vou convidar fulano. O fulano está em casa. Quem sabe através da minha casa é que eles vão para a igreja. Entendeu? É tudo isso. Porque tudo isso, irmão, são estratégias que a gente usa para poder alcançar o perdido. Porque nós não só ficar aqui orando para eles, não. Nós temos que buscá-los. Nós temos que trazê-los. Que alguns você tem até que colocar nas costas e trazer nas costas. Porque ele não consegue vir por ele mesmo.
Né? Não consegue. E assim vai. Essa campanha, 7 unções. A da mão, porque a mão significa trabalho. Então, trabalho, nós temos que trabalhar. Não podemos parar de trabalhar. Mão significa trabalho. Aí eu perguntei para Deus, por que a mão primeiro? Porque eu tinha notado unção do corpo, eu anotei cabeça, mente, né? Até para usar o Salmo 23, unge a minha cabeça fora. Aí eu coloquei os olhos, coloquei a boca, coloquei o ouvido, coloquei o coração, e fui descendo. As mãos, coloquei as mãos e os pés, o último. Vem que Deus está mudando tudo. Já houve a mudança de 3. Porque quando eu ungi as mãos, porque Deus falou, eu quero ungir as mãos primeiro. Porque mão significa trabalho. E as mãos vai trabalhar com o corpo. Como a unção que nós fizemos semana passada. Como vai chegar no seu olho e ungir seu botão? Então nós ungimos as mãos. E a unção de hoje é onde? Nos ouvidos. O ouvido. Como é que vai chegar e ungir seu ouvido? Quando ungir sua mão, você vai para o ouvido. Para que a unção chegue até lá. Mas o teu ouvido esteja entregue ao Senhor, com essa leitura que nós fizemos. Que Deus fala para Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: juntem os seus holocaustos e os sacrifícios, outros sacrifícios, e comam a carne de vocês mesmos. Deus não queria aceitar os holocaustos, os sacrifícios que o pessoal oferecia a Deus. Porque o holocausto é a oferta queimada. Então Deus mandou eles mesmo comer, que Deus não ia aceitar. Como você fez? E aí Deus continua dizendo: no dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, eu falei, nem lhe ordenei nada a respeito de holocausto ou sacrifício. Falei nada disso. Mas o que lhe ordenei foi isso: que dei ouvidos à minha voz. Dei ouvido à minha voz. Por isso que eu falei. Tanto é que o povo não deve ouvir a voz de Deus 40 dias para sair dessa escravidão e entrar na terra que manda leite e mel, ficaram 40 anos, porque não deram ouvir a voz de Deus. E Deus esperou uma nova geração nascer para entregar a bênção, a promessa. Deus não entregou a promessa para aqueles que não deram ouvido à sua voz. Para a gente observar que os nossos ouvidos é um membro do corpo importante para o Senhor. Por quê? Assim como os nossos olhos é ligação diretamente, o ouvido também. Porque aquilo que você ouve vai para onde? Para a mente. A mente vai o quê? Maquinar. O que você vai fazer com o que você está recebendo? Com o que você está sendo instruído? Os ensinamentos que você está recebendo vai para onde? Para a mente. Porque a mente também é uma ligação direta para a nossa mente. Assim como a unção dos olhos fortalece a mente, ampliar a nossa visão, amplia também a nossa mente, o nosso entendimento. Como a unção do ouvido amplia também o nosso entendimento para a nossa ação e reação em nome do Senhor. Esse texto de Jeremias 7:23, quando ele disse: dai ouvidos à minha voz, quer dizer, um chamado para prestar atenção e obedecer aquilo que está sendo dito ou solicitado. Então, dê ouvido à minha voz, preste atenção no que eu estou dizendo e o que eu estou solicitando para você. Dá ouvido, irmãos? Como a nossa igreja, nós temos vivido esse tempo desde janeiro, quando nós pregamos Mateus 15,
de 1 até 8 e o 16, que fala sobre tudo. E dentro de tudo isso, nós aprendemos que o Senhor se alimenta do fruto que nós produzimos. Como domingo, Deus falou conosco sobre a videira estéril que está inútil, plantada na vinha daquele homem, que representa o reino de Deus. Eu sou a videira, você também. E o Senhor procura fruto em nós quando Ele encontra, Ele manda cortar. O cuidador é o Espírito Santo, que diz: não deixa esse ano, eu vou cuidar, vou cavar em volta. Se vier dar fruto, deixa. Se não der, corta. E a gente sabe que fruto é o quê? Orar, jejuar, participar, contribuir e ganhar almas. Não tem jeito de falar que eu sou frutífero se eu não faço isso. Não tem jeito de falar, eu sou útil à minha igreja, se você não faz isso. Se você não ora, se você não jejua, se você não participa, se não contribui e não ganha almas. Não tem jeito de falar que você é útil. Não tem jeito de falar que eu sou útil. Porque isso faz parte. E essa unção no ouvido é justamente para que a gente possa prestar atenção, voltar a nossa atenção para aquilo que Deus está ditando ou solicitando. Isto é um pedido para que se dê atenção e se siga as orientações ou recomendações que estão sendo faladas. Dê-me teu ouvido, diz o Senhor. Dê-me teu ouvido. E uma coisa que a gente aprende aqui nesse texto, ele fala: eu serei o teu Deus e você será o meu povo. Eu vou ser o seu Deus e você será o meu povo. Assim como Deus falou para Josué 1:9: não tenha medo, porque eu sou contigo onde quer que você andar. Eu estou com você, estamos juntos. Eu faço o meu caminho se tornar próspero, para que você seja bem sucedido em tudo que você fizer. Tudo que você fizer. Porque não adianta apenas eu estar numa igreja, eu tenho que ver o que essa igreja tem me dado de orientações, de palavra, de ensino, para que eu possa viver na terra uma vida abençoada. Uma vida abençoada. Você tem dado ouvido à voz de Deus? Para Ele ser o teu Deus e você ser o povo dele? Aí Ele diz: os vossos pais nada disso fizeram. Mas há uma coisa que Ele diz aqui: andem em todo o caminho que eu lhe ordeno, para que tudo lhe vá bem. Por que as coisas que você está dando errado? Por que tem coisa que na sua vida está dando errado? É problema de Deus ou é seu? Ou é meu? Então é nosso. Porque muitas vezes Deus está falando o caminho que a gente tem que ir e a gente quer ir no outro. Quer seguir a nossa própria vontade, como o próprio texto diz. Mas eles não quiseram ouvir, nem atender, porém andaram nos seus próprios conselhos. Quantas pessoas que às vezes querem fazer uma coisa e vê que a palavra é contra a vontade de Deus, sentiu que a vontade de Deus não é aquilo, ele começa a procurar irmãos fracos na igreja ou irmãs para pedir conselho. Para quê? Para que essa pessoa possa te aconselhar segundo a sua fraqueza
e não aquilo que Deus está dizendo. Espere um pouco, ore um pouco mais, jejue para isso, peça a Deus sinais, se isso é dele mesmo, porque a Bíblia está cheia de exemplos que alguém queria alguma coisa, falou: Deus, me dá um sinal, se é a tua vontade ou não, me dá um sinal. Não entrou de cabeça, não. Então, irmãos, o que a gente tem que aprender é não andar segundo os nossos próprios conselhos e nem na dureza do nosso coração maligno. Que vai ser a próxima unção, a unção da semana que vem. Venha preparado, porque a mensagem vai ser dura. O que há no nosso coração? Engano há no nosso coração. E o que procede do coração maligno? Nós vamos falar semana que vem, seja quarta que vem ou domingo do clamor. Vocês lembram? Isso, domingo do clamor. O que procede do coração maligno? Vai ser a próxima unção. Para mim, eu ia ungir a boca, a língua, as cordas vocais. Mas Deus mudou tudo de ontem para hoje. Porque a boca só fala do que o coração está cheio. E ele então direcionou. A próxima unção da semana que vem é a unção do coração. Porque o nosso coração não pode ser maligno. Ele não pode estar no movimento maligno. Porque senão, quem diz aqui? Que em vez do povo andar para frente, eles andaram para trás. O povo começou a andar para trás. Porque 40 dias para chegar na terra, eles ficaram 40 anos. Se você olhar o mapa, você vê a caminhada do povo de Israel. Eles vão para lá, vêm quase no mesmo lugar, vai para ali, volta quase no mesmo lugar, volta quase no mesmo lugar. Por isso, nossos olhos, a gente olha para frente. Olha para frente. Até falei hoje de manhã, brincando, né? Quando a gente era criança, a gente fazia maldade com o coleguinha. A gente combinava com um que ficava agachado atrás dele e o outro vinha na frente e ficava enrolando ele. Depois aí a pessoa trombava o que estava atrás aqui, e a gente ria. Mas muitas vezes também caía nisso, que a gente esquecia. Aí vinha na frente, próximo de costas. Porque a gente não tem olho aqui, os olhos estão aqui. Mas eu estou parado aqui, ó, e olhando de lado, eu estou vendo parte do corpo. Eu virando para o outro lado, eu estou vendo a arte aqui, ó, mas com muita dificuldade. Mas eu olhando aqui, ó, estou vendo o Antônio ali, ó. O Juscelio lá, ó. Estou vendo o irmão passando ali, ó. Estou vendo a Fátima lá na porta. Estou vendo a Elza sentada aqui. A Marilene logo atrás. Estou vendo lá a Rafaela. Entendeu? Vou para o lado de cá. Estou vendo ali o Donizete, que nós conhecemos há muitos anos lá no Jardim Industrial. Eu era servente lá no Jardim Industrial, ele passava lá e perguntava: quem é esse aí? Uma igreja. A gente está dentro do buraco, que hoje lá é um escritório da igreja, e tem um túnel que você sai lá no altar, passa por baixo da igreja e chega lá no altar. Aí ele fica lá e pergunta: o que vai ser aí? Vai ser uma igreja? Igreja? E esse buracão aqui? Há muitos anos atrás. Oh, Jesus! Amanda, Bruno, eu olhei para frente. Oi? Morava de frente lá. Isso mesmo. Aqueles barracãozinhos que tinha do lado. Tinha dois uns barracões. Isso. Lá. Isso mesmo. Do lado direito e do lado de cá. Do lado esquerdo. Pai da Amanda, eu não conheci ele lá. Na rua lá. A
Vai ter isso aí, né? Vai ter. Porque só aqui nós temos 27 anos. Só aqui, no Novo Sicília. Creca era um menino. Não era um molecão. Ficava lá, o pessoal me chamava de Marquinhos. Eu era servente pedreiro lá, que eu entrei no lugar do meu irmão. Mas estou dizendo isso, irmão, por quê? Porque os nossos olhos foram feitos para ver a frente, e não aqui atrás. Você não tem aqui atrás. Eu não estou vendo o que está atrás de mim, a não ser que tenha um espelho aqui. Aí eu voltei. Eu sei que está aqui atrás é madeira, porque a gente sabe que eu consigo pôr madeira, que lá em cima tem um sino e aqui desse lado tem o telão. Mas por quê? Porque um dia eu olhando para cá eu vi isso aqui. Porque os nossos olhos, os olhos do homem, foi feito para ele andar para frente e não para trás. Você vê que para trás você anda com dificuldade aqui. Eu estou andando para trás. Eu ando com dificuldade. E eu ando aqui porque eu conheço o altar aqui. Eu conheço onde tem uma caixa aqui. Porque senão, por exemplo, se eu estiver aqui, ó, eu sei que atrás de mim tem uma caixa. Eu vou andar para cá, eu vou cair sentado. Porque eu conheço o altar. Porque eu olhei à frente. Então, o que diz aqui o texto? Nesse versículo de número 24. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Andar para trás e não para frente. Andar para trás, irmão, é os prejuízos que a gente passa a ter, as dificuldades que a gente passa a viver, e um monte de coisa que a gente poderia não ter passado por isso, não precisaria passar por isso, mas a gente passa porque não deu ouvido à voz de Deus. E Deus pode falar pelo pastor, pela própria leitura, pelo irmão da igreja, irmã. Deus pode falar pelos pais, nos dando conselho, não vá por este caminho, não anda por esse lado, não aceita essa situação. Quer dizer, Deus fala usando pessoas. Eu já contei aqui uma vez que eu passei um aperto financeiro. Porque quando eu tirei a carteira, aí eu fui lá comprar um carro, comprei um PL, misericórdia. A Geralda falou comigo, minha esposa, Deus usou ela para falar, não compra agora não, vamos ver como é que não, quer um dinheiro emprestado aqui, marca um negócio ali, marcou um cheque para lá. Irmão, foi uma tortura que eu passei. Eu cheguei a descer. Tanto sofrimento que eu passei. Fiquei traumatizado com o Banco Mercantil do Brasil, que foi lá que eu fiz o empréstimo. Eu fiquei traumatizado. Onde eu vi um banco mercantil passar para o outro lado. Não passava em frente. Depois do problema resolvido, eu fiquei traumatizado. Mas se eu tivesse dado ouvido o que Deus tinha falado através da minha esposa para mim, eu não tinha que passar por essa situação. Se eu tivesse dado ouvido a ela. Mas eu não dei ouvido a ela. E ela sofreu junto comigo. Por quê? Porque eu sou o provedor da casa. Eu sou o provedor da casa. Mesmo depois que ela arrumou emprego, trabalhou, eu continuei sendo o provedor da casa. O dela ajudava em casa. Hoje ela é pastora de uma igreja, no tamanho da nossa ou até maior. Tem o seu salário, formou, psicopedagoga, tirou carteira, comprou carro,
Tem o carro dela. Tem coisas lá em casa que eu não dei um centavo. Ela fez tudo. Um dia você foi na minha casa, você viu o rebaixamento que tem lá, ela pagou tudo. Ela que pôs aqui para nós. Mais ou menos 5 mil reais que ela pagou para pôr o rebaixamento em toda a casa. Eu não dei um centavo. Eu só dei o dinheiro. Aquilo ali pode ser assim. Eu dei opinião. Mas não dei um centavo. Que foi ela que fez tudo. Porque nós dois estamos juntos no Senhor. Agora, nós estamos andando para frente. Eu estou andando para frente. Porque o meu ouvido foi dado ao Senhor. Foi entregue ao Senhor. Hoje, esta semana, nós estamos consagrando nosso ouvido a Deus. Porque Ele fala. Ele fala. Lá em Deuteronômio 28, de 1 a 14, o que diz lá? Está aqui na mente. Está na minha mente. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Se atentamente você ouvir a voz do Senhor teu Deus, guardar e cumprir, virá sobre ti e te alcançará todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e no campo. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito o fruto do teu ventre, a cria dos teus animais, bendito o solo onde você mora. Bendito é Ele, abençoado é o solo que você mora. Por um caminho, os inimigos vêm contra ti, mas por 7 caminhos, eles fugirão da tua presença. E os povos da terra verás que é chamado pelo nome do Senhor e terá medo de você. Porque o Senhor determinará que a bênção esteja contigo e em tudo que você for a mão. Porque a tua mão é a mão de Deus ali, abençoando. Se você guardar os seus mandamentos, praticar como for preciso, Ele vai te abençoar, te proteger. Ele vai te abençoar de tal maneira que você não terá que pedir emprestado, mas você vai ter para emprestar. Porque Ele vai trazer a chuva para você bem no tempo certo. Bem no tempo certo. E você será colocado por cabeça e não por cauda. Vai estar por cima e não por baixo. Se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, guardar e cumprir. Mas não seguir a outros deuses que você não conhece. Deuteronômio de 1 a 14. Está aqui. E eu jogo para cá para me praticar. Porque eu quero ser bendito aonde eu estiver. Estou na capital, quero ser abençoado. Vou para o interior, quero ser abençoado na também. Porque o Senhor determinou. É promessa dele. Se eu vou ouvir a tua voz, eu ando para frente. Eu caminho para frente. E nessa igreja, o nosso ouvido deve ser sensível ao chamado de Deus. Samuel foi escolhido de Deus para ficar no lugar de Eli e sua família. E Samuel era criança, bem criança, quando o Senhor o chamou. Mas ele já era consagrado desde o ventre de Ana, sua mãe. Ele já era consagrado. Ele era um nazireu, que ele era um filho de promessa. Ele foi consagrado. Mas quando ele já era um junior, um adolescente, Deus o chama. Samuel, Samuel. Aí, ele estava deitado, levantou depressa e correu lá em Eli, que cuidava dele. Eli, Senhor, eis-me aqui, o Senhor está me chamando? Não me chame esse não, vai dormir. Aí, ele deitou. Quando ele deita novamente, o Senhor diz: Samuel, Samuel. Ele levanta correndo e vai lá. Oh, meu Senhor, me chamaste? Aí ele entendeu
que aquela voz que falava no ouvido de Samuel era o chamado de Deus para ele. Aí ele falou: volta para gritar. E quando você ouvir essa voz te chamando, Samuel, Samuel, você fala assim: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E aí ele volta a dormir. Quando ele está lá deitado, a voz novamente: Samuel, 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 eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E aí Deus passou para Samuel toda a instrução, ainda junior para adolescente, o que ele seria e faria como usado de Deus. Então, ouvido. Que o nosso ouvido seja sensível ao chamado de Deus, à voz de Deus, ao ensinamento do Senhor. Jeremias 7:23 significa obedecer os mandamentos de Deus e ouvir de acordo com os seus mandamentos, ou viver de acordo com os seus mandamentos. Então, Jeremias 7:23 significa obedecer aos mandamentos de Deus e viver de acordo com os seus mandamentos. Então, fala para você ser, mas viver. Por isso, o apóstolo Paulo, quando ele estava acuado pelos seus perseguidores, ele dizia: se vocês me matarem, é lucro, porque um galardão me espera. Mas se vocês deixarem viver, o meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. Por quê? Porque ele, Paulo, obedecia ao Senhor 100%. Porque através do nosso ouvido, que nós vamos aprender que viver no Senhor é 100%, não é 99%, mas 100% é viver para Deus. Porque assim nós vamos andar o quê? Para frente, ó. Vamos caminhar para frente. Você quer caminhar para frente? Então, põe o teu ouvido nas mãos do Senhor. Deixa ele estar atento à sua voz e palavra. Porque assim, o Deuteronômio 128 vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, tua palavra foi trazida e revelada ao coração da tua igreja. Aprendemos, ó Pai, que os ouvidos é importante ser entregue nas tuas mãos, ser consagrado a ti, como vamos fazer aqui hoje, neste culto. Vamos colocar nossos ouvidos à tua disposição. E se já estava, renovar. Porque nós precisamos te ouvir, Senhor. Precisamos estar sensíveis à tua voz. Porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, em nome de Jesus.